É um motivo de muita alegria estar conhecendo mais um povo escolhido e separado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já estou aqui estimando muita alegria e louvando a Deus pela vida de cada um que aqui se faz presente. Eu venho aqui com a saudação do meu pastor Rogério Santos, que é pastor da Igreja Batista em Unção, restaurando vidas, lá do bairro do Pirambu, na Avenida Leste-Oeste, que se sente muito honrado em ter mais um servo de Deus fazendo parte desta maravilhosa obra que é a Igreja Batista Semear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, abrimos vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ler e refletir até o versículo de número 13, onde ele deixa bem claro que nós somos testemunhas do amor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Profeta Isaías, capítulo de número 43. Amém, meus amados? Amém. A palavra de Deus diz assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Enquanto fostes preciosos aos meus olhos, também fostes glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Darei ao norte e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que não tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto? E fazei-nos ouvir coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creias e entendas, que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eterno e soberano Deus e Pai de eternas e infinitas misericórdias, estou aqui presente, Senhor, para dar o testemunho daquilo que foi feito em minha vida, Senhor Jesus. Venha operando poderosamente nesta noite, Pai, louvando e te dando graças estou, Senhor, porque mais uma vez tu me trouxeste para contar o testemunho ao teu povo, Pai, para dizer que tu és o Deus de vida, o Deus de bonança, o Deus de providência, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu só tenho a te agradecer, porque mais uma vez tu mostraste que é Deus, porque mais uma vez tu me deste o dom da vida, Pai. E eu te louvo e eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados, no ano de 2012, por volta
do dia 21 do mês de julho, às 6h40 da manhã, voltando numa moto do trabalho da minha esposa, fui colhido por um veículo de nome Troller. É um veículo de potência, a qual esse veículo me arremessou por muitos metros de distância, chegando até mesmo a partir a minha moto no meio. Tive várias fraturas pelo meu corpo. Fraturas essas, segundo esse documento, ele fala que eu tive um politraumatismo, um traumatismo torácico com fratura de arcos costais, que isso foi quebrado 5 costelas. Tive uma fratura na perna direita, aonde eu coloquei uma platina com 8 parafusos. Fraturei o braço em 3 cantos. Cheguei ao IJF já parando. Tive que passar pelo aparelho chamado desfibrilador, aonde tomei choques para retornar. Mas ali a mão do Senhor Jesus já estava segurando a minha. Ali as providências de Deus já estavam sendo tomadas, porque segundo a Bíblia, ainda tinha algo a ser feito. E ele não me resgatou daquele charco de lodo, daquele poço profundo, para que o diabo viesse a ceifar minha vida tão facilmente. Fui à UTI do IJF, aonde fui furado por várias vezes, porque ali estavam tentando achar uma veia no meu corpo, mas louvado seja Deus, não encontraram mais. Fui submetido a uma pequena cirurgia no pescoço, onde colocaram um acesso para que eu pudesse tomar o medicamento. Mas, como a Bíblia fala, não há uma noite de choro que a alegria não venha pela manhã. Foi uma noite de choro da minha família, esperando notícias. Mas quando chegou pela manhã, esse Deus que nós servimos, ele me tirou da UTI. E ali eu, em cima de uma maca, eu passei pelos meus familiares, aonde eu tenho uma tia que ela é enfermeira há muitos anos. Ela se admirou, porque segundo ela pensava que eu não ia sobreviver por causa da pancada. Mas ela se admirou muito quando o Deus que eu sirvo, ele me tirou daquele leito e me colocou diretamente num leito no risco 2, aonde ali eu já estava em recuperação. Meus queridos, de lá para cá eu passei 17 dias no hospital, 13 dias com a perna, o joelho para cima e o pé deitado na cama com a perna quebrada, louvando ao Senhor Jesus. E quando eu estava lá achando graça e dizendo muito obrigado, Senhor, fui chamado de louco. Mas a Bíblia diz que as coisas de Deus são para os loucos mesmo. E nós somos chamados de loucos porque o mundo não entende o propósito de Deus nas nossas vidas. E ali no IJF, quando me tiraram do leito do risco 2 e me levaram para fazer a cirurgia, chegando lá, fizeram a cirurgia na minha perna, me colocaram despido numa maca toda de alumínio. E ali eu não estava, só mexia só com os olhos. E quando me levaram, eu pensei que eu ia voltar lá para onde eu estava, mas não tinha mais vaga. Já tinha sido ocupada a vaga. Então eu fiquei 5 dias deitado na maca de alumínio, dentro do centro cirúrgico do IJF. Eu acho que ali, se não estava abaixo de 0 grau aquele ar-condicionado, o 0 estava quente, porque era gelado, eu estava embaixo do ar-condicionado. E ali, eu orando e agradecendo a Deus e pedindo a Ele para me dar forças para continuar. Quando de repentemente veio uma enfermeira e disse: cala a boca, seu doido, tu está todo quebrado e está dando glória a Deus. Eu disse: eu dou glória a Deus porque eu estou vivo, porque Ele me resgatou naquela hora. Ele não deixou que o diabo viesse a ceifar a minha vida. Ele não permitiu que ali o diabo viesse a mexer mais comigo. E estando lá fazendo uma oração,
quando de repentemente eu escuto aquela voz: filho, Deus é contigo. E eu não sabia quem era. Quando eu terminei de orar, de repente ele disse: filho, eu sou um pastor da igreja Assembleia de Deus. Eu sofri um acidente de moto, fiz a cirurgia e fui jogado aqui juntamente contigo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Ali eu já não estava mais só. Deus já tinha colocado uma pessoa da parte dele para falar comigo. E nós passamos a primeira noite. A gente só sabia, amados, que era noite porque no final do corredor tinha uma janelinha. Porque ninguém ia lá não. No final do corredor tinha uma janelinha onde quando dava pela manhã a gente via que estava claro, era sol. Então era dia. E quando escurecia eu dizia: é noite. Porque até para trocar o soro, a gente tinha que passar vários minutos pedindo, gritando para a enfermeira vir, porque o sangue já estava voltando, principalmente o meu, que eu estava tomando pelo pescoço, né? Fizeram a cirurgia e o sangue estava voltando e eu ficava lá gritando, porque lá no JF é assim mesmo. Por isso que o povo aí fora diz que lá é um açougue. Não é muito diferente não. E para a glória de Deus, Deus me tirou de lá com vida. E ao chegar na minha casa, nesses dias toda a minha esposa esteve ali ao meu lado. E quando eu tive alta praticamente foi uma pressão que eu fiz para me darem alta. Porque eu disse que eu ia assinar qualquer documento para sair dali. Já tinha chamado a minha esposa. Aí a enfermeira foi buscar o prontuário do médico. E o médico já tinha me dado alta. Mas como ninguém olhava lá aquele prontuário, como é que eles iam me liberar? Se o médico tinha me dado alta, não tinha dito nada a ninguém. Eu já estava de alta, amados. E estava lá dentro do JF sofrendo, nu, todo quebrado, em cima de uma maca de alumínio. Quando disseram assim: você já está liberado, me deram lá uma receita médica, me deram lá um atestado. E disseram: pode ir. Eu olhei pro maqueiro e disse assim: cara, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Como é que eu vou sair daqui? Ele simplesmente virou e disse assim: mas eu não posso fazer nada não. Como é que eu vou te tirar daí? Eu disse: pois libera minha esposa para entrar aí, para ela vir ao menos me ajudar, para me descer, para ir para uma cadeira de rodas. Não pode entrar lá dentro do cirúrgico. No centro cirúrgico, ninguém pode entrar, só os autorizados. Ia passando lá uma serva de Deus. E eu orando, pedindo a Deus que mandasse uma pessoa. E ela chegou e disse assim: filho, o que você tem? Eu digo: eu estou de alta. A minha esposa está lá fora. Mas eu não estou podendo ir lá. Eu estou todo quebrado. Eu não consigo me levantar para ir para a cadeira de roda. E ela disse assim: eu vou te ajudar, mas tu vai ter que se ajudar também. Ela segurou na minha mão esquerda. E eu consegui ficar sentado. Não sei como. Hoje eu sei, porque ali foi providência de Deus. Porque como que o homem, com a perna quebrada, 5 costelas quebradas, o braço direito quebrado, um derrame no pleura, se senta com a ajuda de uma mulher, só segurando no braço esquerdo? Aí ela disse: agora tu vai conseguir descer? Eu digo: eu desço. Eu coloquei a perna esquerda para fora da maca, virei e pulei. Ela disse: e tu pulou? Eu disse assim: agora eu já estou aqui, me sente. Ela puxou a cadeira de roda, me sentou. Aí disse assim: agora eu tenho que ir. Eu fiquei sentado na cadeira de rodas, só com o lençol me cobrindo. E quando eu olhei para as rodinhas da cadeira, aquelas cadeiras do JF não é cadeira de rodas grande, as rodinhas lá embaixo. Aí eu disse: meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui, se eu não posso me abaixar para ir lá naquelas rodinhas ali, pegar? Ia passando um maqueiro, eu disse a ele: ô irmão, pelo amor de Deus, tu me leva até lá na portaria, que a minha esposa já está ali, ó. Eu tô de alta, tá aqui o papel, eu já tô na cadeira, agora eu não consigo baixar. Aí ele disse: eu vou te deixar só ali na porta. Ele me levou, me deixou lá na porta. Ainda queria que eu devolvesse a cadeira para ele. Eu digo: homem, como é que eu te devolvo a cadeira se eu ainda vou ter que descer aqui 3 andares
e até um carro para me poder entrar para ir para casa. Ele disse assim: não, mas então você vai, eu tenho que ir com você para levar a cadeira. E ali eu já estava começando a passar mal, a pressão já estava caindo. E eu disse para minha esposa: me tira daqui de dentro agora, porque eu já estou passando mal e eles vão querer que eu volte. O elevador parou, ela me colocou dentro, eu desci. Quando eu cheguei lá fora no IJF, foi o dia mais alegre da minha vida, porque eu senti o vento bater no meu rosto, depois de muitos dias que eu estava ali dentro. Saindo daquele local, me dirigi até a minha casa, aonde, quando eu desci do carro para chegar dentro da minha casa, eu passei mal de novo. Me colocaram na cama, aonde ali eu passei 5 meses e 15 dias deitado, onde a minha esposa, ela estava ali me ajudando, me colocava a comida na minha boca, as minhas filhas traziam água para mim, tudo na minha boca, porque eu não me mexia. E ali, quando eu pensava que eu estava sozinho, sempre surgiu um amigo, um homem de Deus, como o diácono Pedro, o auxiliar Ricardo. Sempre eles estavam lá me ajudando, e ali foi passando os meses, e se passando os meses, até que eu consegui sair da cama e fui me deitar numa rede. E ali eu já estava me sentindo bem melhor, porque o operar de Deus é lindo. Ele opera na vida da gente, mostra pra gente que ao lado de Deus tudo é mais fácil. Quando eu já estava conseguindo me deitar na rede, era uma alegria muito grande, irmão. Você imagina você estar 5 meses deitado numa cama, já sentindo o seu corpo, a sua pele ficando fina, querendo ferir, e sem você poder se levantar. Quando eu me virava para um lado doía, eu me virava para o outro doía mais ainda. E logo que eu me vi naquela rede, eu consegui sair dali e ir para a rede. Já estava conseguindo ir ao banheiro sozinho. Passados-se os tempos, irmão, eu comecei a andar com a muleta. Depois de estar andando dentro de casa de cadeira de rodas, né? Comecei a andar de muletas. E o médico disse para mim: tu vai ter que passar muito tempo de muleta. Eu digo: tá bom. Mas eu só uso a muleta quando eu vou lá pro médico, porque até então eu não estou liberado para andar sem a muleta, não. Mas o Deus que eu sirvo, ele é um Deus de poder. E o Deus que eu sirvo, ele disse para mim que eu podia andar sem as muletas. E eu tirei as muletas e eu só vou pro médico de muleta porque ele briga. Quando eu chego lá, ele diz assim: tu estava sem a muleta? Eu digo: não, tá aqui a muleta. E da última vez que eu fui, ele disse assim: tu tá andando de muleta? Eu digo: não, estou andando com as muletas, com a muleta aqui na mão, porque o senhor disse que eu não largasse dela. E ele disse assim: rapaz, como é que tu faz isso? É porque o Deus que eu sirvo foi ele que me operou. E ele disse para mim que por mais que eu viesse a sentir dores, ele é a solução, ele é o remédio. Cheguei até a tomar um comprimido, mas devido ao trauma que eu tive no pleura, eu tive um derrame com 300 ml de líquido solto. Devido a esse derrame, eu tomei um comprimido e agravou mais a situação. Eu passei uns dias que para ninguém é bom. Foi uma disenteria horrível. E eu não podia se levantar. Tudo era feito lá na cama. A minha esposa ali, só nas bênçãos de Deus, ela passou 30 dias sem pisar no trabalho dela, cuidando de mim, que ela não podia ir porque tinha que ficar ali cuidando de mim. Ela que me dava banho, ela que me limpava, ela que me dava o almoço, a merenda, a janta, tudo na boca, ela que me dava água. E depois desses 30 dias, ela voltou ao trabalho e a chefe dela disse a ela: não se preocupe não, que o seu emprego eu garanto. Seu marido já está com condições de ficar só? Ela disse: não. Mas tem pessoas lá com ele. Ela disse: já dá para você vir trabalhar? Já. E ela até hoje ela ainda continua no emprego dela.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo mais, tendo passado por tudo isso, irmão, a obra de Deus ela é grande, e o diabo se levanta quando sabe que a gente vai fazer algo para o Senhor Jesus. Fazia parte de um ministério muito lindo na igreja a qual eu pertencia. Eu era líder de departamento de missões da igreja, onde a gente cuidava de 2 casas de recuperação, dando total apoio, auxílio àqueles dependentes químicos. E logo que consegui me levantar, eu disse: vou voltar a fazer a obra de Deus. Eu tenho um pequeno comércio lá na Avenida Leste-Oeste, aonde um dia pela manhã eu estava sentado numa cadeira, lá fora do comércio. Teve um assalto do outro lado da pista. O primeiro tiro que deram, ele pegou em mim. O irmão disse assim: irmão, misericórdia, como é que pode? Eu disse: é porque Deus ainda está moldando o vaso. É Deus moldando o vaso, irmão. Imagine aí um crente que não passa pela prova. Imagine aí um crente que é só alegria. Para a glória de Deus, isso tudo que aconteceu na minha vida é Deus provando que Ele é Deus na minha vida. Porque a bala pegou na minha perna, mas pegou na perna esquerda, porque a direita já estava machucada. Não era mais para pegar lá. E o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus de poder. Ele não deixou que a bala penetrasse, porque pegou bem de lado com o joelho. A bala só pegou de raspão. Ainda chegou um e disse: cadê o Deus que tu serve, que tu não te protegeu? Que não te protegeu? Eu disse: você ainda acha pouco, meu irmão? O Deus que eu sirvo, Ele aqui comigo. Se essa bala, se eu não fosse um servo de Jesus, essa bala poderia ter pegado num canto fatal. Mas não, ela pegou de raspão na minha perna. Foram 12 tiros disparados. E eu estava lá fora. Para a glória de Deus, estava eu, a minha mãe, a vizinha, a filha da vizinha, todos sentados em frente do meu comércio, quando elas disseram assim: a gente vai comprar um peixe ali. Quando elas dobraram a esquina, começou o tiroteio. Porque se tivesse tudo lá, podia ter acontecido coisa pior. Mas eu louvo a Deus, porque Ele continua me mostrando que é Deus. Ele vai me capacitando dia após dia. E hoje, Ele me guiou até a Igreja Batista da Unção, onde nós estamos fazendo um mover muito grande em prol da casa de restituição, Restitui Manaim, que fica ali no Iparana, bairro da Calcaia. E nós estamos com esse trabalho, é um trabalho muito lindo, aonde o diabo vai tentar se levantar novamente, mas nós estamos firmes com esse Jesus maravilhoso, porque Ele é o nosso Salvador, é o Redentor das nossas vidas, e Ele é que nos faz, mais uma vez, seguir em frente e continuar com essa jornada maravilhosa, que é cuidar de vidas e resgatar vidas para o reino de Deus. Então, meus amados, não há Deus maior do que o nosso Deus. Não há Deus melhor do que o nosso Deus. Ele é Deus de restituição, é Deus de bonança, é Deus de alegria. É o Deus que tudo pode. E é o Deus que mostra para os verdadeiros servos do Senhor que é Deus em nossas vidas. Que Ele nos protege todo dia. E que por mais que o nosso inimigo venha se levantar contra nós, Ele é Deus. E Ele é o dono do ouro e da prata. E é Ele que nos fortalece. É Ele que justifica o nosso dia, o nosso deitar, o nosso levantar. É Ele que nos traz forças para continuar. Então, meus amados, não foi porque o diabo quis ceifar a minha vida que a obra de Deus parou. Não foi porque ele tentou de novo que a obra de Deus parou. E nem vai ser outras vezes e outras vezes que a obra de Deus vai parar, porque Deus tem um propósito muito grande na vida de cada um que aqui se faz presente. E quando nós temos fé,
nesse Jesus que nós cremos, ele nos vivifica e mostra para o diabo que ele é o dono da vida. E ele não deixa que o inimigo venha a ceifar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, estou aqui eu, dando esse lindo testemunho de vida da parte de Deus. Esse aqui é apenas um testemunho da parte de quando eu sofri esse acidente. Porque, meus queridos, se eu for contar o que eu passei nessa vida toda, uma noite toda não vai dar não. Porque, como o meu querido amigo ali, o Robério, ele sabe um pouco da minha história, foi uma história vivida entre nós dois, que não foi muito boa. Nós vivemos aí um mundo muito terrível. E logo mais, esse Jesus que nós servimos, ele nos resgatou, nos trouxe para cá, nos levantou, nos pôs de pé e falou: vai, porque tu é um vaso escolhido. E hoje nós estamos aqui louvando, agradecendo e engrandecendo o nome deste Deus maravilhoso, este Deus que salva, que restitui, este Deus que merece todo louvor e adoração. Porque o que Ele fez na minha vida foi coisas maravilhosíssimas que só Ele mesmo para fazer. Porque o que Deus tem reservado para nós são coisas maravilhosas. E eu louvo a Deus por estar vivo, porque mais uma vez Ele me deu o dom da vida, mais uma vez Ele me deu a chance de mostrar para este mundo que Ele é o dono da vida, Ele tem o poder e Ele tem a autoridade sobre o inferno. E que por mais que o diabo ele tente, ele não vai conseguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É que eu já agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.